Noite aí, pessoal. Então, assim, quando a gente fala de mindset, o que significa mindset, né? Mindset é toda a construção que a gente tem em cima de crenças. Então, essas crenças a gente vem adquirindo aí em todo o nosso crescimento, né? Então, um pouco vem da parte cultural. A gente pensa assim, eu tô aqui numa região no Rio Grande do Sul, então eu tenho um pouco do que eu sou influenciado do meu entorno, eu sou influenciado dentro da minha família. Então tudo isso, essas crenças, essas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, vão colocando na nossa cabeça limitações, vão colocando na nossa cabeça também potenciais para que a gente consiga encarar as coisas no dia a dia, né? Então quando a gente pensa ali que eu quero abrir um restaurante, a gente para, né, fica ali imaginando como que vai ser toda essa construção de colocar um negócio para vender um produto. Então a gente pensa na parte do produto, a gente pensa na marca, pensa nas pessoas e como que a gente vai fazendo isso ao longo do caminho que o dono do restaurante vai se perdendo, né? Então por isso que essas crenças, tudo isso que a gente tem na nossa cabeça, nessas limitações, isso é muito importante da gente revisitar e entender que grande parte dos resultados hoje do restaurante acontecem por causa do dono, né? Seja positivo ou negativo. Então, positivo, a gente tem um movimento, tem um faturamento, tem um produto legal, ótimo, isso tudo aí foi mérito do dono, ele foi atrás de desenvolver o produto, a receita, né, de entender os sabores, mas também tem um lado negativo que daqui a pouco o restaurante não tem uma organização financeira. Então, por que o dono não pensou em algum momento em parar, colocar esses números no papel? Porque tudo isso vai depender de como que foi essa jornada, né? Essas crenças, essa vivência que ele teve aí na vida. Eu posso falar também que eu vim de uma família que a gente era desorganizado financeiramente, né? Então não existia aquele controle financeiro e que durante muito tempo a gente trabalhou aqui no escuro sem pensar muito em resultados, sem pensar nessa gestão financeira, né? E que é importantíssimo, ainda mais no ramo oriental, porque a gente trabalha com muita oscilação de preço de salmão, a gente trabalha com variáveis aí que são preocupantes, né? Então, seja cai o movimento, sobe o preço de salmão, abre muita concorrência, tudo isso se a gente não tem os nossos números, se a gente não consegue trazer um pouco de estratégia por trás disso, a gente sempre fica muito agoniado ali, fica agindo de uma forma sempre naquela correria. Então, assim, o mindset de novo, né, trazendo isso, essa construção que cada um tem aí na sua vida, na sua história, né? Então, de como que foi da criação dos pais, na parte cultural ali, seja na sua região, no bairro, com os amigos, tudo isso a gente vai trazendo essas influências externas para nossa cabeça. E isso, né, vai refletir muito no dia a dia que a gente toca aqui na operação. E como isso é forte, né, a gente pensar que no momento que a gente está rodeado de pessoas boas que vão nos cuidar aí para que a gente se alimente bem, para que a gente pense no futuro, né? Pensar daqui a pouco que precisa também fazer um pé de meia, pensar no amanhã, ou às vezes a gente também se junta com pessoas ruins e que elas estão lá, acabam bebendo, comendo, sem muito pensar no dia de amanhã, não falam sobre questão de, sei lá, fazer uma previdência, e isso tudo vai influenciando no nosso dia a dia. Então, essa construção de pensamentos, ela vai nos balizar aí nessa tomada de decisão. Renato Vieira, boa tarde, qual o assunto? Então, a gente está falando sobre mindset, né? Sobre a parte de comportamento, sobre a cabeça do dono e como que influencia isso hoje no restaurante. Como é que a gente vai trabalhar o nosso mental para que a gente consiga melhorar os resultados aqui do restaurante. Me conta aí, Renato, de onde que tu trabalha com sushi há quanto tempo? E pessoal, quem quiser ir botando aí no chat, né, falando aí um pouco sobre o trabalho, Diego, Gustavo, João, vão falando aí sobre o restaurante de vocês e aonde também isso está apertando, se faz sentido, né, alguma coisa aqui que eu tô falando dessa parte de cabeça, do nosso comportamento, se refletir também nos resultados do restaurante. Por que eu digo isso? Porque a parte financeira
ela é importantíssima. Então, assim, pessoas que já têm esse controle financeiro dentro de casa costumam trazer isso para o restaurante. Então, algumas pessoas também que não fazem isso, eles vão replicando essa bagunça financeira, né, que a pessoa tem em casa, acaba trazendo para o restaurante e aí, né, pega o dinheiro do restaurante para pagar a conta de casa e isso vai virando uma bola de neve, tá? Então, assim, uma das coisas que são fundamentais para a gente perceber já de começo, quando a gente começa a falar de mindset, é que existem duas formas. O primeiro, as pessoas que acreditam que o mindset é uma coisa fixa, né? Então eu já nasci assim, algumas coisas foram determinadas, que, né, são imutáveis. E tem pessoas que acreditam que a gente consegue melhorar, que a gente consegue ir se desenvolvendo e que isso é um aprendizado contínuo, constante, né? Então isso são limitações que cada pessoa precisa fazer uma autorreflexão e trabalhando para se desenvolver, para conseguir melhorar. Então, por exemplo, se eu achasse que eu sou uma pessoa desorganizada, que eu não gosto de planilhas e que tudo isso é muito chato, eu nunca traria isso para dentro do restaurante e de fato o restaurante estaria até hoje, né, numa bola de neve sem que a gente entendesse dos números. Mas no momento que eu entendo que eu tenho minhas limitações, que o restaurante precisa disso, né, e que eu vou buscar pessoas para complementar essa falta de habilidade que eu não tenho, o restaurante vai se desenvolvendo, a gente vai melhorando e com isso também eu trabalho, né, no meu dia a dia formas de melhorar essa parte que eu não sou tão organizado, né, que eu tenho essas coisas, às vezes, essa falta de programação não bem estabelecida. Então o que eu faço? Todo dia de manhã eu levanto, né, eu acabo às vezes levantando mais cedo que a Larissa e eu arrumo minha cama. Esse é o meu primeiro passo, isso parece uma bobagem, mas a gente organizar o nosso quarto é o primeiro passo da gente conseguir estar num ambiente que a gente saiba onde estão nossas coisas, né? Seja a pilha de camiseta, a cama, as coisas em volta, porque tudo isso vai nos dando uma sensação de que eu estou fazendo algo para melhorar essa minha deficiência, tá? Diego colocou aqui, mente tem que estar alinhada mesmo que além dos insumos temos a gestão das pessoas. Cara, com certeza, a parte das pessoas que estão aqui dentro, a gente precisa também trabalhar isso. Tem algumas pessoas que a gente vai sentar, vai conversar e que vai entrar pelo um ouvido e vai sair pelo outro, mas tem pessoas que vão absorver esse conhecimento e que vão querer trabalhar todo esse desenvolvimento, aprender coisas novas, aplicar isso no restaurante. Então, o nosso segmento ele precisa muito dessa mão de obra qualificada, né? Então não é somente em cima de insumos e maquinário que um restaurante cresce, e sim no desenvolvimento de pessoas. Então hoje também, como está muito difícil, né, a gente encontrar pessoas, o trabalho do dono hoje passa muito em cima de desenvolver essas pessoas para que o restaurante consiga crescer. E o restaurante só vai crescer no momento que as pessoas crescerem, que se desenvolverem. Claro que também numa gestão financeira bem apurada a gente consegue melhorar algumas coisas de estrutura, né, de atendimento, colocar tecnologia, mas passa muito pela parte de pessoas, os processos, a criação de pratos, isso tudo a gente vai fazendo com a nossa equipe. Linda, Sushi Woman, Arenil, Cássio, a André, doutora Mariane. Pessoal, vão mandando perguntas aqui no chat. A gente falando hoje sobre, e a Joyce falando sobre a parte de mindset. Então, assim, de novo, temos o mindset fixo, né, que é a parte da pessoa que acha que eu sou assim, eu sou desorganizado, eu não gosto de pessoas, eu sou tímido, né? Durante muito tempo eu tinha uma dificuldade muito grande para falar com câmeras e fui pegando o celular, metendo a cara, falando, e a gente vai se desenvolvendo. Então, não entender que as coisas não estão pré-estabelecidas, que é assim, ponto final, e que sim, a gente pode se desenvolver, a gente pode buscar os resultados que a gente deseja. Isso vai ser um ótimo caminho aí para o negócio de vocês. Que aí vem o mindset de crescimento, né? Que a gente vai buscar pessoas e ferramentas, né? Livros, cursos, tudo isso para a gente se desenvolver, tá? Dentro do restaurante, o que pode nos afetar esse mindset fixo, né? Então, por exemplo, como eu disse, a gente achar que a parte de gestão de pessoas é uma besteira. Hoje aqui no restaurante a gente tem um RH, cuida toda a parte desde contratação, avaliação 360, ele vai fazer toda a gestão das pessoas e isso trouxe um resultado muito legal para o restaurante,
para que a gente consiga dar uma organização para essa parte de pessoas. Então são 34 funcionários aqui hoje, e que se a gente não tivesse uma gestão de RH, né, se a gente não tivesse processos bem definidos, se a gente não conseguisse avaliar essas pessoas, dar esse feedback, a gente não consegue também transpor todos esses problemas, né? Que nem eu tô falando, que se a gente tem esses problemas no dia a dia na operação e não tem uma pessoa para vir e trazer esse feedback e falar, olha, tá fazendo assim, a gente gostaria que fizesse assado, as pessoas não ficam sem norte para poder melhorar isso tudo dentro do restaurante. Então, entendam hoje, dentro de uma leitura do trabalho de vocês, aonde estão esses maiores gargalos, né? Então essa parte de pessoas é importantíssimo, porque restaurante japonês, como eu falei, a gente vai depender muito do talento do sushi man, do talento das pessoas aqui no atendimento, na cozinha, na parte dos drinks. Tudo isso vai trazer um valor muito grande para o restaurante. Então, no momento que a gente entende esses gargalos, a gente consegue melhorar o fluxo de crescimento, de aprimoramento para dentro do restaurante. Na parte de crescimento, né? Então, assim, como que a gente vai fazer para trazer isso da evolução, né, para essas pessoas? Ontem no restaurante a gente fez aqui uma competição que cada pessoa da cozinha, sushi bar ou se não de drinks, cada um ia trazer um prato novo para uma avaliação, né? O prato mais votado a gente ia dar um prêmio para o vencedor, né? E além disso, esse prato também entraria no cardápio com uma porcentagem para rodar durante um ano aqui no restaurante. Isso é muito legal porque a gente consegue dar um reconhecimento em cima disso, né, para a pessoa que foi lá, se dedicou a estudar, a executar e aprimorar esse prato. E também a gente coloca todo mundo da equipe numa situação de se desafiar, se desenvolver. E aí a gente precisa também trazer esse feedback de que a pessoa apresenta o prato, aonde foi os pontos positivos, aonde foram os pontos negativos, e a gente vai desenvolvendo tudo isso. O resultado final ontem foi fantástico. A gente já tinha feito uma vez essa competição, e só que as pessoas acabaram fazendo coisas muito próximas do que a gente já servia. Ontem, quando teve essa competição, os pratos vieram em outro nível, foi bem mais difícil da gente escolher o vencedor. E aqui fica uma coisa bem legal, assim, que o vencedor ontem foi um sashimi de atum com um tarê cítrico. Então um prato super simples, mas muito bem feito. Então às vezes a gente simplificar as coisas, conseguir trazer o frescor do atum com um tarê que foi totalmente diferente, né? Um tarê com limão siciliano, limão Tahiti, laranja, a gente conseguiu fazer algo totalmente surpreendente. Então, o legal foi que a gente, né, entendeu ali que aquele prato foi o mais simples e ao mesmo tempo mais surpreendente, e o pessoal, todo mundo que buscou coisas diferentes, a gente foi trazendo todo esse feedback. Renato, você dá mentoria para quem está iniciando no ramo ou só restaurantes que estão estagnados? Cara, a gente dá mentoria para quem está começando. A gente tem 3 produtos, né, para cada tipo de situação de restaurante. O primeiro é o Work, que é para quem quer começar a fazer sushi. Então tem um pouco do básico, ensinando passo a passo do sushi. Eu não me atento muito a técnicas, a receitas, mas sim o que eu acredito ser importante para cada coisa. Então assim, para o sashimi, vamos cuidar mais do frescor, o corte, a apresentação, tal. E, por exemplo, temaki, vamos cuidar para que tenha uma alga crocante, equilíbrio, pensar na gramatura do peixe que vai no temaki. Então, mais na parte da concepção, porque parte de receita mesmo, isso já tem bastante curso na internet, então eu trago um olhar um pouco mais estratégico por trás de cada prato e cada concepção disso daí. O Work é esse produto inicial, ele está lá gravado, tem um monte de dicas, ideias, vai te ensinar a fazer precificação, vai te ensinar a fazer um monte de coisa, e ele tem um valor super acessível, tá? Depois tem a parte da mentoria, que é um acompanhamento de 6 meses, aí é quem já trabalha com restaurante, pode participar lá, e também é super legal, tem uma comunidade já com mais de 60 donos de restaurante japonês, tem conteúdo gravado, aulas de 15 dias, e enfim, bastante coisa. Se quiser, é só me chamar aí depois da live, eu te passo mais informações, a gente marca um papo, e aí eu vou te explicando. Daí, vamos lá, depois desse curso, né, que a gente fez a premiação, agora a gente coloca esse prato novo
lá no cardápio, né? Ele vai ficar lá como um sashimi de atum com molho cítrico pelo Tuca, né? Pelo Duca. A gente vai botar o nome dele lá como um reconhecimento, porque isso também a gente vai atrelando uma parte para ele, né? Para ele se sentir parte hoje do negócio. E também pela questão da equipe também de querer buscar esse reconhecimento, buscar esse desenvolvimento e a gente ir crescendo como empresa. Essa parte de mindset, né, que eu coloco ali de a gente buscar se desenvolver, buscar entender o que as pessoas estão fazendo dentro de cada setor aqui, isso é uma coisa importantíssima, porque no momento que a gente entende o todo, a gente para de fazer, o nosso trabalho vem com muito mais propósito, né? Então tem aquele exemplo do cara que estava lá levantando uma parede, né? Perguntaram para ele lá, o que você está fazendo aí? E ele botando um tijolo em cima do outro falou, eu estou levantando uma parede. O segundo falou, perguntaram para ele também botando um tijolo em cima do outro, ele falou assim, hoje eu estou construindo uma igreja. E o terceiro, quando perguntaram, ele falou, estou fazendo um templo para as pessoas orarem. Então o terceiro estava fazendo a mesma tarefa, mas ele entendendo o maior, ali, o propósito maior do trabalho. E é mais ou menos essa analogia que eu gostaria que trouxessem para vocês que trabalham hoje, né, com um restaurante, que a nossa ideia não é somente fazer um nigiri, fazer um temaki, ou fazer um drink, ou tirar um pedido. A gente está aqui para proporcionar momentos felizes, para a gente comemorar aniversários, aniversários de casamento, pedidos de namoro, de noivado, etc. Então, quando a gente entende esse propósito, a gente consegue fazer o nosso trabalho com uma devoção maior, a gente consegue fazer isso com muito mais vontade. E isso também vai bater muito na nossa cabeça da gente se desenvolver. Porque no momento que eu acho que o meu trabalho é somente, né, colocar um tijolo em cima do outro, eu não vou procurar algo maior em cima disso para aprimorar isso tudo que eu estou fazendo no meu dia, porque é um trabalho muito repetitivo, eu não consigo entender a grandeza disso, né? Então isso vale para todo mundo, para todos os setores, quando a gente para com cada um e fala, olha, hoje, né, tá começando aqui fazendo o preparo desse arroz, mas isso daqui é importantíssimo para o resultado final, para que a gente tenha um restaurante bem movimentado. Isso tudo vai ajudando a pessoa a ter muito mais propósito e vai, consequentemente, fazer ela buscar esse crescimento e ir se desenvolvendo. Então, assim, na forma prática, como que a gente vai fazer tudo isso para buscar esse crescimento, né? E como que a gente vai se desenvolver? Primeiro ponto, eu acho que para a gente sempre se nutrir disso, a atividade física é o primeiro caminho. Eu passo incomodando aqui nos stories falando sobre atividade física, porque no momento que a gente vai lá, bota um tênis no pé e sai para dar uma corrida, ou vai na academia, ou vai fazer algum esporte, a nossa cabeça começa a trabalhar e em cima dessa atividade física a gente começa com uma conversa interior, e essa conversa ela vai sempre nos dar força para superar alguns obstáculos, né? Então, por exemplo, numa corrida, se eu for correr 5 km, eu começo a correr o primeiro quilômetro, a minha vontade é de parar, porque começa a doer a canela, começa a doer as pernas, às vezes a respiração ela fica ofegante, então a gente precisa ir controlando a cabeça para a gente voltar para uma situação mais tranquila. E aí, né, eu consegui tomar para fazer o segundo quilômetro. Quando a gente chega em 2,5, eu já penso, eu já estou na metade, e assim vai indo até a gente chegar ali nos 5 quilômetros. A gente faz isso a primeira vez, faz a segunda, faz a terceira, daqui a pouco a gente já começa a pensar no tempo disso, né? Eu fiz em 30 minutos e 5 quilômetros, eu posso fazer isso em 27, e a gente vai começando a trabalhar a cabeça para diminuir o tempo, para melhorar a passada. Então, nessas coisas que a gente vai fazendo, na corrida, ou vai fazendo em qualquer outra atividade, essa conversa de aprimoramento, isso depois a gente vai aplicando para todas as outras áreas. Então é importante, né, o dono do restaurante procurar essa atividade, fazer isso, né, para buscar todo esse aprimoramento, para que depois, quando a gente tiver o nosso negócio, para quando for trabalhar, a gente também consiga pensar se de fato a gente está fazendo as coisas da melhor forma, se a gente está se desafiando, ou, né, como também eu uso lá de exemplo sempre da pessoa que vai sentar na academia, fica pedalando sem nenhuma carga, sabe? É um exercício ali que não oferece nenhuma resistência, não tira da zona de conforto.
tá? Então, assim, da mesma forma que uma pessoa gasta meia hora sentada numa bicicleta ali fazendo aquele exercício sem força, sem nenhuma resistência, sem nenhum desafio, às vezes ele acaba gastando a hora dele de forma errada em alguma outra atividade, sem estar presente e sem se desenvolver, tá? Então essa parte do mindset, ela é bem importante para que a gente consiga criar força para aguentar essa jornada de restaurante, para que a gente consiga superar esses obstáculos, porque não é fácil, né? Então passa por perrengues financeiros, passa por perrengues com pessoas, isso também é bem desgastante, então tudo isso vai nos dando força. O segundo ponto, eu acho que é a parte espiritual, então independente aí da religião, do credo, é a gente absorver coisas boas. Então seja não ficar ali grudado vendo noticiário com coisas ruins, a gente sai com uma energia carregada, seja a gente conseguir às vezes dar uma meditada, rezar se acredita em alguma coisa, mas buscar essa energia para que a gente tenha uma cabeça boa, porque quando a gente consegue depois transferir isso dentro do nosso ambiente de trabalho, cria um ambiente totalmente diferente, tá? Então isso é bem importante, foquem sempre nessa parte espiritual, né? Seja lá se for dentro de uma igreja, com uma comunidade, ou somente um momento seu para conseguir diminuir todo esse nível de estresse, se carregar com coisas boas, fazer o bem, isso é bem importante porque no longo prazo vai fazer grande diferença. E o terceiro é a parte de conhecimento, né? A gente utilizar ferramentas como livros, como curso, ou até mesmo grupos, né, com pessoas que a gente possa sentar, ouvir e aprender. Então é muito mais fácil a gente aprender com os erros dos outros, né, porque não nos custa, do que com os nossos. Então ouvir os mais velhos, os mais experientes, os mais sábios, a gente para lá, escuta, ou vai ler um livro, né, pegar um livro sobre algum assunto específico, pode ser na parte de pessoas, pode ser na parte da culinária, de gastronomia, enfim, mas botar isso dentro de uma rotina que a gente consiga sempre fazer com constância vai deixar a nossa cabeça sempre forte. 3 pontos: parte física, a parte espiritual e a parte mental e intelectual. A gente cuidando desses 3, a gente está constantemente crescendo. Outra coisa que é importante é o ego. Todo dia de manhã, quando a gente levantar da cama, deixar o ego lá, porque no momento que a gente começa a se atrapalhar com o nosso ego, eu entender que o restaurante é bom porque eu sou o cara, é a minha receita e tal, a gente começa a se perder nisso tudo. Um restaurante é bom por uma série de coisas, seja o arquiteto que projetou esse ambiente, seja o cozinheiro que está lá, e o dono do restaurante, ele é mais uma parte disso. Então não deixar eu entender que tudo depende de mim e que graças à minha sabedoria e inteligência o restaurante é o que é. Então, no momento que a gente deixa esse ego de lado, que a gente busca conhecimento, busca ouvir os outros, o restaurante vai estar sempre crescendo. Pessoal, chegando ao final, vão dizendo aí se faz sentido. Diego, Oakley, Gustavo. Recapitulando, parte de mindset, né? O que eu acho que vai ser importantíssimo é conversar sempre com alguém, ou com um amigo, ou com um companheiro dentro de casa. Escutem. Vejam aí todos os pontos que precisam melhorar e aí dentro disso vão aplicando isso aí no dia a dia do restaurante, certo? Às vezes o restaurante não passou ali de 30 mil de faturamento porque o dono do negócio ele não parou para entender como as coisas funcionam, né? Ou ele escolheu mal o ambiente, pode ser eu estou numa região que o meu não está meu público-alvo aqui, eu posso estar mal precificado, às vezes eu posso estar com um conceito totalmente errado. E isso é culpa somente do dono do negócio, né? Então ele querer terceirizar, dizer que o meu produto é muito bom, as pessoas não dão valor para isso, as coisas a gente está só jogando a culpa para outro, sendo que a gente precisa ter esse feeling, e para ter esse feeling é esse autoconhecimento constante que a gente precisa estar alimentando. Certíssimo, alma e físico alinhado, falta pouco no físico. Cara, é isso aí, arruma aí pelo menos começar aos pouquinhos, 20, 30 minutos de uma atividade física é importantíssimo. Outra dica, faz isso na primeira hora da manhã, quando a gente deixa lá pro final, né, tipo 6, 7 horas da noite, às vezes a gente já tá cansado, né, tocou as coisas, ou tem que abrir o restaurante, e aí a gente vai e deixa para outro dia, e depois outro dia, e é um dia que nunca chega. Então amanhã levanta, vai dar uma caminhada na rua, bota um podcast, vai ouvir alguma coisa legal, uma música, alguma coisa que te faça bem.
Outra dica legal que eu vi esses dias é a gente fazer uma lista das coisas que a gente gosta e as coisas que a gente não gosta e tentar unir essas duas. Então, por exemplo, assim, eu não gosto de lavar louça e eu gosto de ouvir uma banda, sei lá, Nirvana. A gente coloca, vou lavar a louça ouvindo Nirvana. A gente junta duas coisas que a gente não gosta com o que a gente gosta. Então, não gosto de ir na academia, mas eu gosto de ouvir um podcast e tal. Então hoje eu vou fazer a academia com isso daqui. A gente juntando essas duas pontas, fica mais fácil a gente tocar essa atividade que a gente não gosta de fazer, mas é importante, tá? Pensem nisso, eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram, vou colocar lá no YouTube também. Se tiverem dúvidas, quiserem participar da mentoria, do work, do life, só me chamar no DM aqui. E aí agora eu vou alimentando aí a página com bastante conteúdo para ajudar todo mundo a superar esses desafios aí no ramo gastronômico, tá bom? Abração aí, pessoal, até a próxima.